Olá pessoas, continuando a nossa apresentação, agora a gente vai tratar da competência exclusiva da Câmara Municipal. A gente viu no vídeo anterior que o artigo 12, ele trata de uma competência que seria não exclusiva, porque ele depende da sanção do prefeito, eu já ia falando presidente, mas a ideia é a mesma. E agora a competência exclusiva é independente de sanção, vai ser geralmente disposta por um decreto legislativo, sem intervenção nenhuma do chefe do executivo, certo? Esse vídeo talvez fique um pouco maior do que a minha pretensão, porque a gente vai tentar falar dos artigos 13 a 25, mas vamos ver no que dá, beleza? Primeiro, a competência exclusiva, eu acho que eu vou marcar até de laranja, que é uma coisa especial. Bancas gostam de explorar esse negócio porque as competências são muito similares e a diferença vai ser só que uma tem sanção, a outra não tem. Primeiro, elaborar o seu regimento interno. Isso vem na ideia de autonomia. Não teria muita autonomia se fosse a Câmara tivesse o seu regimento elaborado pelo prefeito, por exemplo. Ele poderia elaborar a sua conveniência e dificultar o trabalho fiscalizatório, por exemplo. 2. Eleger ou destituir os membros da mesa na forma regimental. Acho que isso daqui todo mundo tem uma certa noção, todo mundo que já viu um pouco de política, mas tem que estar descrito na lei, por óbvio, né? 3. Dispor sobre organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções de seu serviço. Obviamente não vai ser do serviço de saúde do município, né? E fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mesma ideia, visando preservar a autonomia da Câmara do município. 4. Resolver definitivamente sobre convênios, consórcios ou acordos que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio municipal. Aqui, eu penso que, em que pese seja uma competência exclusiva, vai ser a Câmara que vai dizer e o prefeito não vai poder intervir nessa decisão em si. O prefeito meio que já interviu, porque se ele resolve definitivamente, quem ratifica a princípio esse tipo de convênio é o prefeito, e aí ele remete à Câmara, e aí não vai depender mais de sanção, porque a opinião do prefeito já foi ouvida, por assim dizer, beleza? Esses 5 eu acho muito interessante. Autorizar o prefeito e o vice-prefeito a se ausentarem do município quando a ausência exceder 10 dias. Por que eu acho ele extremamente interessante? Vamos ver de que cor marco. Azul claro. Porque quando falamos de presidente na Constituição Federal, ele fala 15 dias. Ou seja, numa prova que vai ser cobrado tanto constitucional quanto a lei orgânica do município, esses prazos para uma situação bem similar, sendo um prazo diferente, é uma pegadinha pronta, uma questão pronta para a banca, né? 6. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar os limites de delegação legislativa. Essa parte de delegação legislativa faz referência à lei delegada. Pode ser que em determinada matéria os vereadores achem por bem que o prefeito regulamente, mas se ele extrapolar o limite que foi concedido, ele pode sustar. Isso daqui é uma função fiscalizatória também. E um plus, inclusive, é um controle posterior, que o executivo vai fazer a lei e depois ele vai ser sustado, vai ser tirado de efeitos. O ato já existe, então o controle feito é posterior, certo? Lembrando que no caso da lei delegada, pode existir também um controle feito antes da lei entrar em vigor, mas vai ser posterior do mesmo jeito. A gente vai ver isso mais especificamente quando falarmos de lei delegada. Fica só um bônus para vocês. Mudar temporariamente sua sede. A gente viu, e é bom a gente ressaltar, que mudar a sede do poder, a sede do município, no caso seria a prefeitura, do governo municipal, melhor dizendo, depende de lei orgânica, intervenção, depende de lei orgânica, depende de lei ordinária, depende de uma provocação tanto do Legislativo quanto uma sanção do Executivo. Agora, mudar a sede especificamente da Câmara vai ser uma competência exclusiva mediante decreto. De novo, preservar a autonomia da Câmara. Fixar a remuneração dos vereadores, do prefeito e do vice-prefeito em cada legislatura para subsequente. Por exemplo, agora, uma legislatura é um período de 4 anos. Agora está terminando uma legislatura, nesse ano de 2020. Nesse ano, eu acredito que já deve ter sido votada essa lei fixando a remuneração dos vereadores do 2021 a 2024.
porque eles não vão poder, vereadores, prefeito e vice, eles não vão poder mexer no próprio salário. Vai ser sempre uma mudança, uma alteração que vai repercutir, pelo menos em tese, no salário dos próximos. É claro, existe a possibilidade de reeleição e o cara meio que aumentou o próprio salário, mas a lei visa evitar isso, que o cara advogue, entre aspas, em causa própria, né? A gente já tinha visto isso antes também, a lei reforçou aqui. 6. Julgar anualmente as contas prestadas pelo prefeito e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Não existe tribunal de contas do município, logo aqui a gente não fala em parecer prévio, apesar de ter um parecer do tribunal dos municípios, né? Existe um tribunal de contas, mas aqui ele não fala. E aqui, julgar é uma função que é similar ao que a gente tem para a Câmara, no caso, a Câmara dos Deputados teria, né? Mas como eu disse antes, como o Poder Executivo, o Poder Legislativo não é bicameral no âmbito dos municípios, o que seria Câmara, Senado / Congresso, acaba juntando tudo em um lugar só. 10. Proceder a tomadas de conta do prefeito, quando não apresentadas à Câmara Municipal até o prazo determinado. Aqui tranquilo também, seria uma competência da Câmara, dos deputados, no âmbito da União, mas de novo, a gente reúne todas as funções de Câmara, Senado e Congresso. 11. Fixar e controlar diretamente os atos do Poder Executivo, incluindo os da administração indireta. Tranquilo, é o que se presume quando você fala em função fiscalizatória, correto? Esse daqui eu diria que é bem relax. Esse aqui também é, mas deixa ele quieto. Vou cortar. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa do Poder Executivo. Aqui vem na ideia tanto da lei delegada como em vetar uma lei ordinária. Mas é uma coisa que também é previsível, né? Imagina, eu gosto de sempre imaginar uma questão, principalmente quando eu estou com dúvida, imaginar o contrário. Se você visse que não é atribuição da Câmara zelar pelo desempenho das suas funções. É uma coisa que você marcaria errada na hora, né? Algo tranquilo. Apreciar os atos de concessão ou permissão e os de renovação de concessão ou permissão do serviço de transporte coletivo municipal. Aqui acredito que eu não posso adicionar nem muitos comentários, porque ele é autoexplicativo, é meio que decorar. Eu vou ressaltar, que a gente já viu em outro artigo também sobre esse tema, que transporte coletivo é um assunto de interesse local, em que pese existam competências privativas da União ligadas ao transporte, lá na Constituição Federal. Quórum vou botar de verde. Representar ao Ministério Público, por 2/3 de seus membros, a instrução de processo contra o prefeito e o vice-prefeito. Aqui eu vou marcar logo os 2/3 para a gente ir para outra página. E os secretários municipais pela prática de crime contra a administração pública de que tomar conhecimento. Aqui a gente tem aquele quórum. O quórum que vocês levem para a prova é 2/3, certo? É 2/3, 1/3 a gente vai ver em uma situação específica, mas via de regra manifestações, como eu posso dizer, extraordinárias que escapem de fazer leis, de exercer essas competências aqui, eles vão ser sempre pegar 2/3, beleza? Secretário, inclusive para a própria aprovação da lei orgânica é 2/3, é daí que vem esse número. Não foi inventado pela lei orgânica do município. 15. Aprovar previamente a alienação ou concessão de imóveis municipais. 16. Aprovar previamente por voto secreto. Essa parte vai ser interessante. O voto ele é secreto após a arguição pública, a escolha de titulares de cargos que a lei determinar. Aqui ele não colocou cargos, na Constituição Federal tem uma série de cargos, que seria o Senado Federal que escolheria, mas aqui não vem ao caso. O importante é isso, que a votação, você nunca vai saber quem foi que escolheu determinado titular do cargo. O voto é secreto, você vai saber o número no final. Mas a arguição, no caso, eu não sei se o termo correto seria inquirição. Vamos dizer entrevista do fulano, a sabatina do fulano vai ser sempre pública, vai ser, em alguns casos, até transmitida por uma TV, por exemplo, ou um jornal. Hoje em dia as opções são vastas, né? 14. A Câmara Municipal, pelo seu presidente qual? O lá da mesa que a gente viu no vídeo anterior, bem como qualquer de suas comissões, pode convocar secretário municipal para no prazo de 8 dias. Opa, vou botando da cor errada. Essas coisinhas que tiver número sempre botar do verde. Eu gosto de padronizar, que fica mais fácil de lembrar, né? Você lembra ali que cortava e aí você lembra, você puxa mais fácil na memória. Eu acho. Ou pelo menos eu sinto que melhora, então tá bom.
você vai poder convocar no prazo de 8 dias para dar informações sobre assuntos previamente determinados, importando crime contra a administração. A gente viu aqui no artigo 13 o que isso é. O que isso é não, mas a gente viu como representa o Ministério Público, 2/3, né? 2/3. Previamente determinados, importando contra a administração pública a ausência sem justificação adequada ou a prestação de informações falsas. O que isso daqui quer dizer? Determinado secretário municipal, ele fez um ato e a Câmara ficou com dúvida se ele foi o mais correto. Ela pode chamar ele, aí ele vai ter um prazo de 8 dias para comparecer e aí ele vai ser arguído. Se ele prestar informação falsa, se ele não for, sem uma justificativa, o cara estava indo sofrer um acidente, daí ele não vai ser punido. Aí vai ser um crime como a de administração pública. Aqui a gente vai lembrar como se fosse um crime de responsabilidade. Não é a mesma coisa, mas para fins de memória, para fins de acertar a questão, que é para isso que a gente está vendo esse vídeo, é a mesma coisa, beleza? Primeiro, parágrafo primeiro. Os secretários municipais podem comparecer à Câmara Municipal ou a qualquer de suas comissões. Bom, beleza, passado o caminhão, os secretários municipais podem comparecer à Câmara ou a qualquer de suas comissões por sua iniciativa. No caso, esse daqui é uma intervenção provocada. Vou mudar a cor. É chato ter que ficar mudando a cor. É uma intervenção provocada. O cara vai, querendo ou não, senão é crime contra a administração. Aqui ele vai por sua iniciativa. No caso, é voluntária. O determinado secretário viu irregularidade. Aí ele quer falar para os vereadores até para dizer, não fui eu que fiz essa merda aí não. Entendeu? Essa é a ideia. Mediante entendimento com o presidente respectivo. Aí, no caso, vale o presidente da mesa ou o presidente da comissão, para expor assunto de relevância de sua secretaria. Parágrafo 2º. A mesa da Câmara Municipal pode encaminhar pedidos escritos de informação aos secretários municipais, importando crime de responsabilidade contra a administração. Aqui ele falou que o crime é de responsabilidade, não falou só crime contra a administração. A recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias. Novamente, prazo de cocô é verdinho. Prazo de 30 dias. Eu achei isso bem engraçado e acho fácil da banca mudar. Como é mais fácil, em tese, você responder um ofício do que você comparecer em um lugar, ela pode inverter os prazos e dizer, você tem até 30 dias para comparecer para prestar informações, mas se for solicitado vai ser até 8 dias. Não, prazo ao contrário. 30 dias para, por escrito, você responder, e aí as penas vão ser a mesma. Se você não responder ou informação falsa, você vai responder por crime contra a administração. Ou então, 8 dias para você comparecer. Lembrando sempre que você pode comparecer voluntariamente e ainda tem que lembrar que... E me perdi o que eu ia falar. Que pode ser a própria Câmara, a Câmara Legislativa, a mesa, pode pedir, ou uma comissão específica. Tem uma comissão, por exemplo, relacionada a algum assunto de saúde. Aí ele chama o secretário da saúde para falar sobre coisas da sua pasta. Bom, para não ficar muito grande, eu disse que ia tentar fazer até o 25, mas eu vi que a gente já entra numa sessão dos vereadores, o assunto é um pouquinho diferente, então a gente vai cortar esse vídeo, mas uma vez, beleza? Não esqueçam do like, de curtir e de comentar, se gostaram, se não gostaram, especialmente, e se inscreva no canal. Falou, nos vemos no próximo vídeo.